amigos? Estamos aqui mais uma noite com o videocast Tabelinha, um conteúdo exclusivo aí da Infinity Imobiliária Digital. E eu tô com um time aí com uma escalação diferente. Vou pedir para eles se apresentarem aí, começar pelo Marlos, uma contratação de fora, né, Marlos? Isso aí, meu nome é Marlos Carvalho e vamos lá, estamos. Da onde tu vem, Marlos? Fala para a galera aí. Eu venho de Porto Alegre, trabalhei bastante tempo em Florianópolis e sempre alto padrão, então vim parar na Infinity. Boa. Rafita. Rafael, segunda vez escalado aí. Aê. Nós, tamo junto, vamos pra cima. Vanderlei, sou o mais velho, o veterano do Vetera. Tabelinha, terceira atuação. E tamo aí, vamos fazer de tudo para ajudar o time nessa jornada aí. E como é que tá para esse jogo de hoje, Vandão? Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo, preparado. Bora. A pauta de hoje aí é a alta dos insumos na construção civil. É um problema que começou lá atrás na pandemia e quando foi interrompida a produção desses insumos para a construção civil, houve aí um problema com a questão dos estoques, né? Como estavam os estoques baixos, o mercado voltou aquecido e então a construção civil sentiu muito essa falta da matéria-prima aí no mercado. E eu queria ver com a galera aí, eu não sei se foi só a construção civil que sentiu ou teve outros setores também do mercado que também sentiu essa falta. O que vocês acham aí? A gente vê que foi muita parte do mercado, tudo que tinha de comércio, pelo tempo que ficou fechado. E Desculpa, mas acredito que a construção civil ela foi a mais afetada, mas não que não tenha outras, né? Sim. O setor moveleiro, por exemplo, foi algo que foi bastante afetado. O setor primário deu aquela parada em função da pandemia, se criou uma falsa expectativa, né, que tudo ia terminar lá no início e com isso começou a faltar material, né, e aí foi onde trancou um pouco, eu acho, né, principalmente nessa parte aí se tratando de imóveis, né, Sim. E de outros setores aí que também deu uma trancada. Sim, questão da construção civil, né? Teve alguns itens que sofreram, que elevaram essa questão do aumento? Não sei se a gente consegue citar aqui para a galera que está acompanhando aí. teve alguns itens que puxaram esse aumento, né? Como o ferro, como o PVC, como as placas de o cobre, por exemplo, cobre. o cobre foi esse tempo conversando aí com o empresário do setor, aí, ele é um distribuidor lá da Serra. Ele falou que o cobre, nesses últimos meses aí, ele triplicou o valor, né? Então, o gesso. Então teve alguns vilões aí nesse contexto todo. Sim, e foi a gente tem algum número assim? Foi mais ou menos balizado por alguma coisa? Essa referência do PVC, a gente... Muito se deu também ao aumento do dólar, né? Porque muito desse material é cotado em dólar e aí até esses dias estava ouvindo aí do ministro, né? Do ministro da Economia, que seria uma possibilidade de baixar um pouco os impostos de importação de produtos para conter os preços no mercado interno, né? Porque isso seria uma solução, assim, seria né? uma solução, porque se deixar do jeito que está, vai continuar subindo ainda mais, né? Sim. Foi basicamente a questão de oferta e demanda, né? Não sei se todo mundo concorda comigo, né? Aquilo que a gente falou, começou lá na pandemia, o pessoal desaqueceu, do nada o mercado voltou e voltou com tudo, né? Isso é legal o Vanderlei falar, porque o dólar, na verdade, por que o dólar? Porque é a moeda mundial, né? A matéria-prima se compra. Ele se valorizou muito em relação ao real, né? Sim. E a maioria das matérias-primas, elas são cotadas em dólar. Né? Pô, legal. Porque é comercializado no mundo todo, então é cotado em dólar. E o dólar, como subiu muito, consequentemente... Sim. E esses aumentos vieram para a construção e aí as construtoras, né, também tiveram que atualizar suas tabelas. E aí se criou todo esse impasse, esse cenário. Ele acabou, é um cenário que refletiu aqui não no cenário local, né, no cenário a nível Brasil, mas eu acho que essa questão de cenário local, que o Vanderlei falou, a correção das tabelas, é algo que veio ao natural, né, Vanderlei? Não tem como o material aumentar e o resto tudo ficar estabilizado, né? Como é que vocês veem isso, assim?
A gente vê que as tabelas das construtoras, elas até nem acompanharam todo o crescimento que teve desses insumos. Na verdade, eles não repassaram todos esses valores para as Exato. tabelas ainda, né? Sim. E teve um grande problema maior que a gente teve, que hoje aqui em Torres a gente trabalha muito com alto padrão, então não sofreu tanto, porque as construtoras elas têm um percentual de lucro maior em cima, né, da construção. Agora, o setor de construções de baixa renda foi o que mais se sentiu no Brasil, né? Que não é a nossa realidade aqui, né, na praia, mas a gente tem que abordar aqui o assunto porque é uma realidade no nosso país. Hein? Levando para o cenário nacional, é aquele setor das casas hoje verde e amarelas, né? Que antigamente era aquele programa o antigo do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Esse Vida. setor, sim, foi As construtoras, elas têm o nível de preço deles é mais baixo, eles têm um limite de preço, né, para construções. As construções, elas são fechadas, né? Elas não é que nem esses alto-padrões que a construtora começa a construir e vai vendendo aos poucos. Normalmente, Minha Casa Minha Vida já é um contrato fechado, com perspectivas... Minha casa verde e amarela, já vai ser amarela. Casa verde e amarela. Já mudou, né? Isso é legal falar. Porque... Já vamos dar uma amarela. Verdade. Já. Casa verde e amarela. Então, nesse sentido, nós não sentimos aqui em Torres muito isso em função do tipo de padrão que a gente tem aqui dos imóveis. É interessante como é uma cadeia e uma coisa vai interferir no início da cadeia, ela vai interferir lá no final, né, cara? Porque tu vai analisar, fugindo um pouco do contexto, mas o pessoal mais em casa consumiam mais delivery, pediram mais comida em casa. Com isso aumentou o quê? O maior uso de embalagens, de papel, de plástico. E isso lá na indústria já. O pessoal que trabalha, por exemplo, com colchão, com móveis... É uma bola de neve, sentiram falta lá para embalar as Exatamente. coisas. E isso daí já daqui a pouquinho chega na construção civil. É uma questão interligada à outra. Né? É uma cadeia, né? Segundo alguns empresários aí, também as pessoas ficando mais em casa, né? Começaram a reformar mais casas, né? Sim. Com a pandemia as pessoas tiveram mais tempo em casa, né? Precisaram ter um pouco mais de conforto também para poderem trabalhar em casa. Daqui a pouco não tinha uma estrutura para poder ter um escritório. Então essas coisas tudo foram fomentando, né? Tanto que a gente vê assim durante essas classificações de bandeiras aí dos segmentos do comércio que se mantém como essencial é as lojas de material de construção, né? Sim, mesmo assim elas continuam às vezes abertas. A gente se pergunta por quê, né? Por que se seriam comércios de primeira necessidade? Talvez em função disso, né? Porque as pessoas estão em casa e têm que se ocupar com alguma coisa, né? Então, estão comprando material, a necessidade, né? As pessoas têm as necessidades básicas de conforto em casa, de uma estrutura melhor, em função de passar mais tempo dentro de casa. Eu acho que em função de todo desse consumo aí, também o excesso, né, de consumo, ele puxou os preços, né? Aquele negócio, é a lei da oferta e da procura, né? Pra te ver, a gente já citou aqui rapidinho 3, 4 causas que fez com que aumentou os valores, né? Não é só uma coisa que fica dependente daquilo, né? É uma cadeia que uma puxa a outra, né? Exatamente. E é legal. Mas onde que entra o PVC nisso? Onde que entra o fio de cobre? A gente não pode esquecer que a construção civil engloba muita parte disso, né? Essa luz que a gente está vendo aqui passa um fio, essa janela que abre é na base de um material. Então isso que acaba que é um setor que tem diversas pontas, né? Como o próprio Rafa falou, né? Como a gente é de um setor, assim, num segmento aí de imobiliária que trabalha muito venda, a gente às vezes pensa construção civil é só tijolo construir prédio, é só construir prédios, construir casas e vender. Não, mas tem reformas, tem vários outros móveis. Sim. Então a gente pode dizer que tudo isso começou lá na pandemia, com a questão da oferta e demanda, a parada como é que eu posso dizer a palavra ali? A parada da fabricação da matéria-prima e o mercado voltou com tudo. E também quando voltou, o estoque já não supriu. O estoque não supriu. E também tem aqueles empresários que preferem trabalhar com menos produção, né? Assim gerando
um pouco de... Uma logística deles fica mais fácil, né? Trabalhando com menos produção. Eles geram escassez com menos produção e com isso também força o aumento dos preços, né? Tu acha que dessa forma, isso não seria um cenário aí a longo prazo, eu digo coisa de 1 ano, 2 anos, o próprio mercado não trabalhar dessa forma, em vez de trabalhar com estoque, trabalhar com a escassez, agregando valor no produto? O que vocês veem assim? Eu não descarto. Eu acredito que é possível, porque a gente tem que se adaptar, né? E às vezes pode pensar que é uma coisa muito ruim de trabalhar daquela forma, mas é forçado começar, depois ver que funciona, que daqui a pouco é até melhor trabalhar com uma folga mais curta, né? Sim. Mas eu acho que os empresários não vão ter como fazer isso, porque vai vir muito incentivo do governo para que eles voltem a produzir, porque senão vai causar um grande problema social, né? Vai aumentar muito o desemprego, né? Sim. Então esse pessoal todo que hoje está parado em função de pandemia, em função de um monte de coisa aí, tem que voltar a trabalhar, né? Então vai ter mais, talvez o governo vai ter que interferir, baixar os impostos para que os empresários as indústrias comecem a trabalhar de novo. Alguma linha de financiamento diferenciada, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Tem que te adaptar, né? Tem que te adaptar ao momento, né? Tipo, o que a gente tá vivendo, na verdade, com a pandemia. Olha quanta coisa a gente teve que adaptar na nossa vida. Eu atendi um cliente na Serra uns dias atrás, que ele tem uma fábrica de móveis lá. Então ele chegou a um ponto que ele não estava mais conseguindo matéria-prima, né? O que ele fez? E ele via que em outros locais o pessoal estava recebendo material dele. Poxa, foi em cima do pessoal que fornecia. Mas o que está acontecendo? Eu fiz pedido, já faz um bom tempo, eu não recebi nada ainda. Então, o pessoal está pedindo quantidades menores e mais pedidos. Sim. Ou seja, em vez de tu fazer um pedido por um mês, tu fazia um pedido para semana. E tu fazia 4 pedidos. E isso, então, ele já teve que se adaptar ao momento. Ele recebe aquele pedido, não tranca a linha de produção dele, ficou aquele tempo trabalhando e assim vai indo. E olha como isso reflete também na questão da construção civil, porque, querendo ou não, hoje os construtores ficam um pouco refém dos fornecedores, né? Sim. O cara de maior porte que toca um vertical aí com 60, 70, 80, 100 unidades, tem um volume maior de compra, né? Daqui a pouco uma liquidez maior ali para um pagamento à vista, algo assim. E o cara que faz... Ele teve que se adequar nessas compras de matéria-prima, né? Sim. Porque... Ou até achar estratégias para comprar, como foi o cliente do Rafa, como ele falou. Ali, que conversando com empresários, assim como eu conversei com 2 construtores, e o Dudu também conversou com eles. Então, assim, os construtores, alguns estão fazendo estoque, né? Ou já fizeram estoque, ou já tinham estoque. E agora, iniciando novas obras, já estão comprando quase, pensando na escassez, estão comprando tudo para aquela obra. E outras construtoras, como essa R-Dimmer? R-Dimmer, né? A R-Dimmer foi uma construtora que o Dimmer nos falou que é dessa forma que ele está trabalhando. A estratégia dele é essa. Já outras construtoras, como a BR, por exemplo, o Marcelo nos falou que ele vai de uma forma mais cautelosa. Ele acredita que não vai ter muitos aumentos daqui para frente. Ele acredita que o mercado vai se estabilizar, então ele está deixando assim, vou comprar o que eu vou usar agora. Sim. E depois lá na frente eu não vou fazer estoque daquilo que eu vou precisar lá na frente, né? Fazer são estratégias diferentes. Um está apostando na escassez e está comprando agora. Sim. E o outro está apostando na estabilidade, deixando para comprar lá na frente e não investindo aquele dinheiro, não tirando aquele dinheiro do giro agora, né? Para te ver como a visão da situação é diferente de um empresário para outro. E são 2 empresas grandes, consolidadas, fortes. Está abrindo mercado em Torres. Esses são só exemplos, né? Foram construtores que a gente conseguiu falar, mas eu acho que hoje se tu falar com todos os construtores da cidade... A maioria readequou o sistema. Eu também acho. Também acho que é assim, né? Se tu conversa com um e com o outro, cada um vai ter a sua estratégia, né? Sim, eu tive uma conversa com o Thiago Dalitos também, que, querendo ou não, é um escritório de arquitetura referência na cidade. Além de projetar projetos, eles executam obras, casas em condomínios, enfim. E o que ele passou? Que eles tiveram que mudar dentro de uma estratégia de venda nos contratos, a forma de contratos que eles trabalhavam com os clientes finais.
Porque hoje os contratos, quando tu vai incorporar uma casa num condomínio, tu fecha um contrato de obra. Um exemplo, custou X o valor final da casa, né? Então, a cada fase da obra, tu repassa um valor e a construtora toca o negócio. Enfim, eles estão trabalhando com cláusulas de insumos. Né? O que seria isso? Ele coloca uma cláusula no contrato, uma cláusula transparente, que defende tanto ele como o cliente final. Se eu comprei o ferro, hoje o ferro está X, lá na frente ele vai fazer uma variação maior para Y, eu vou te repassar essa variação e ficar algo saudável, né? Se readaptar. Para não acontecer com outras, né? Que a gente até conversou e comentou ali, empresas que daqui a pouco não vão ter lucro, mas para manter a credibilidade da empresa, o nome que eles têm, eles vão entregar as obras assim, repassar isso para o cliente final. Principalmente aqueles construtores que venderam à vista no início da obra ou em planta. Legal. Porque esses insumos eles tinham uma ideia de gasto, um planejamento e acabou que já receberam aquele dinheiro e tem que construir o prédio. Sim. Então essas compras ficaram para frente, esses insumos aumentando. Então isso acabou, aqueles que venderam lá atrás à vista, aqueles consultores que venderam lá atrás à vista tiveram esse problema. Então, para muitos que era muito interessante largar a obra já vendendo unidades, até para se capitalizar, para não ter problema, acabou gerando um problema. Também, né? E repensando também a própria Agora, estratégia olhando de para o venda. lado do comprador, né? Isso aí, isso que tu falou, quem comprou lá atrás pagou à vista. O comprador foi excelente. Ou permutou, deu alguma parte permuta e bancou o resto do valor, né? Comprou na planta há uns 4 meses atrás, no final do ano passado. Ele se deu bem, ele vai ganhar muito dinheiro, né? Porque com todos esses reajustes da tabela aí, jamais ele conseguiria, com o dinheiro que ele botou na obra ali, que pagou a obra, que pagou o apartamento, enfim. Jamais ele conseguiria fechar esse negócio hoje. E também ele não teria o rendimento que está tendo em função de todos esses aumentos, né? Porque o imóvel dele, ele valorizou muito, né? De dezembro para cá. Então tudo aquilo que ele investiu, se tivesse, sei lá, numa poupança ou qualquer um outro investimento aí, não renderia tanto. Não renderia tanto. E um investimento super seguro, né? Sim. A questão do imóvel tá ali nada também. Nada substitui imóvel. Né? O que é legal também falar que a questão que as construtoras também estão repensando o valor pago pelo próprio terreno, né? Que hoje eles vão construir. Isso aí é uma referência que a gente pegou de um artigo que dizia que construtoras em São Paulo estão repensando o valor. Se eu pagava tantos milhões para fazer um VGV X, eu estou repensando se é o momento de eu pagar esse valor ali, incorporar agora, ou será que eu deixo para incorporar daqui 2 anos, 3 anos? Então não sei como é que isso se aplica a Torres também, ou aqui o mercado... Não, eu acho que a Torres não se aplica. A gente está vendo cada vez mais as grandes construtoras comprando os bons terrenos, né, e pagando cada vez mais. Aquela outra situação também que se via falar e se ouve falar, né, que nas grandes cidades... nos grandes centros, as construtoras estão repensando os lançamentos, estão tentando segurar lançamentos. Isso não se aplica aqui, né? Aqui não. Eu vive o Mar Azul, não sei, né, Rafa? Concordo, mas tem um... Como é que eu posso falar? As consultoras, elas estão mais atentas, por exemplo, que tu citou do contrato. Né? Hoje eles já estão fazendo um contrato, deixando tanto uma proteção para o cliente dele e para a própria construtora. Vai comprar um terreno, ela vai comprar um terreno. Aqui em Torres hoje o mercado está super aquecido, estão comprando. Porém a consultora ela já tem uma cautela, no meu ver, do que ela pode pagar, do que o mercado está suportando, do que ela vai, né, o custo dela com a construção, tudo isso. Tu reflete na qualidade que o nosso mercado hoje aqui tem. Oferece também. Não sei se a palavra correta é qualidade, mas o nível das construtoras que a gente tem em Torres. Sim. Né, das obras, da Isso entrega nos prazos. Estão comprando? Estão. Mas elas estão com o pé no chão, estão fazendo tudo muito pé no chão, sabe? No mercado onde os valores estão subindo, tu não vê construtora atirando na lua, digamos. Sim. Eles estão bem cientes do que estão fazendo. Exato. E isso é bom para o mercado. Eu acredito que isso tudo vai fazer com que a coisa se estabilize ali na frente.
vai chegar um ponto que vai se estabilizar, vai acabar esse crescimento muito forte em relação aos próprios insumos, quanto aos próprios empreendimentos em lançamento, né? Porque para a gente aqui, a gente não vive esse problema. Até porque a cidade é menor, tem menos empreendimentos. Eu essa semana fui a Balneário Camboriú fazer uma avaliação no imóvel. Tem um prédio de 8 anos que a construtora ainda tem imóveis à venda. Olha isso. E isso não acontece aqui. A gente vê um prédio levar 3, 4 anos para ser feito, a hora que está pronto, ele já está todo vendido. Ou a consultora vai ter ali 2, 3 unidades que vai mobiliar e também não fica 60 dias no mercado, né? Então, isso acho que reflete também pelo nosso cenário local, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. A gente é uma praia, acho que já foi falado isso em alguma outra oportunidade do videocast, mas vale a pena lembrar que a gente vende pro estado inteiro. E a gente é um pedacinho... Não pro estado inteiro. Pra fora do estado. A gente vende pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro, mas o nosso forte, assim, né? A gente diz que... Serra Gaúcha, Porto Alegre. A Serra Gaúcha, Porto Alegre. O Oeste, a soja, com o aumento da soja, ali, o quanto que o pessoal da soja tá vindo comprar, né? Que tu via muito, assim, né? Até o Vanderlei, que uma galera mais old school aí, já tem um tempo de mercado, o nosso paizão da galera aí. O pessoal da soja vinha e pagava muito na safra, né, Vanderlei? Sim. E hoje o cara vem, não, é à vista. Não, na TED, a gente costuma falar TED. Então, isso é o cenário do nosso mercado local aqui, né? As vendas em alta. Tu não vê ele desaquecer, mesmo com esses problemas aí causados. O que eu tenho visto pandemia, também em relação ao nosso mercado estar aquecido, com alguns clientes que eu tenho conversado, muita gente até nem conhecia Torres e está comprando, porque essas pessoas elas eram acostumadas a pegar um avião e viajar. As férias vou para o Ceará, vou para o Rio, para o mundo, né? E em função da pandemia, o que aconteceu? Essas pessoas não têm mais essa possibilidade de viajar tão facilmente. Alguns países não querem nem receber pessoas que não estejam vacinadas, né? Então essas pessoas elas precisam dessa válvula de escape, que eram acostumadas às viagens, e não tem mais isso. Então, o que acontece? Pensaram em ter o imóvel num lugar turístico, na praia, que é a válvula de escape deles. Perto de casa. Eu tenho visto, não sei se vocês, mas é uma percepção que eu tenho visto com meus clientes. Muita gente que não conhecia Torres e que está vindo e está comprando e vai usufruir do imóvel. Né? E outras pessoas também já estão se adaptando a essa nova realidade. Muita gente está comprando imóvel na praia hoje, não mais só para vir em veraneio. Muita gente está comprando para morar mesmo e trabalhar daqui. Eu conheço várias pessoas que compraram aí e que estão trabalhando de Torres. Né? Sim. Como ficou fácil, né? Pegando esse gancho ali. Exatamente. Estão em casa, estão na praia, estão... num tem lugar mais tranquilo. Muito do funcionalismo público que está trabalhando em casa. Fizeram o inverso, né? Em vez de fechar o apartamento da praia e ficar em Porto Alegre, fizeram o contrário. Fecharam em Porto Alegre, vieram para a praia e estão trabalhando daqui. Estão trabalhando aqui. Eu acho isso é interessante. Aí é um dos fatores que fez com que, durante essa questão da alta dos insumos, os valores aumentando, a procura aumentou também. Sim. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa legal das nossas construtoras é o seguinte... com todos que eu tenho conversado, uma coisa que eles descartam, né, é assim, não deixar de fazer com qualidade, né, por causa de preço. Não. Exato. Beleza, vai subir o preço, tudo bem. A qualidade vou manter a mesma. Não vou botar um material inferior para não repassar o custo. É normal, né? Eles estão trabalhando normal, com a mesma qualidade e repassando o custo. Reajusta a tabela, mas o padrão continua o mesmo, se não melhor. Né? A questão da dação, né? Eu queria ver com vocês como é que tá, se as consultoras estão mais flexíveis nesse momento da alta dos insumos, em receber aquele imóvel fora, em um prazo um pouquinho mais alongado de pagamento. Como é que vocês veem isso aí? Nosso cenário. Eu, como cheguei agora em fevereiro no mercado, mas eu vejo... Em Torres, né, Fico? Sim. Vem de longe. No mercado de Torres. E eu vejo que as construtoras, elas veem com bons olhos receber um imóvel. Que em outros locais que eu sempre trabalhei, era mais difícil de a gente conseguir colocar um imóvel no negócio, né? Sim. E eu vejo que aqui as consultoras, elas, não sei se já é costume, talvez o Vande com mais tempo de trabalho aqui em Torres possa nos dizer que se isso sempre foi assim ou se é uma coisa nova nossa aqui, Vande.
Não, isso sempre foi assim, mas hoje em dia está até um pouco mais fácil de se conseguir colocar essas dações por causa da facilidade de hoje revender, né? Tanto que hoje as construtoras, as maiores construtoras hoje, se tu olhar os classificados, eles estão com pouquíssimos. Pouquíssimas. Até tem umas que estão pedindo, olha, precisamos melhorar os nossos classificados. Claro, eles querem vender, então isso quer dizer o quê? Queremos vender e estamos aceitando dação. Né? E isso reflete naquela questão do imóvel pronto ser mais fácil de vender, Vande? Não exatamente, porque assim, algumas construtoras, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando dação, 50% em dação, né? No máximo. Assim, né? Não é... Há uma regra, mas o mercado se adapta aqui, né? Não é também assim, vou trazer um imóvel de 1 milhão lá e quero pegar trocar por um de 1 milhão aqui. Isso também não... Aí seria uma permuta, na verdade não seria uma dação, seria uma permuta. Mas eles isso já estão descartando, tanto que a gente vê o quê? Vendeu um apartamento de 1 milhão, entrou um apartamento de 300, o resto foi dinheiro, foi mais 300 de dinheiro e o resto foi parcelamento. Beleza, mas aí são 700 em dinheiro, né? Eu acho aquela situação de tu te adaptar ao mercado. Sim. Né? O mercado está pedindo hoje o quê? Flexibilidade nas negociações. É aceitar dação, é dar prazo de pagamento, principalmente quando a gente está falando de empreendimento em construção, na planta. Né? O prazo é algo que é muito explorado. E as consultoras viram isso, estão atentas ao mercado e estão eu vejo trabalhando essa situação dessa forma. de receber dação, assim, aquilo que tu falou, Marlos, ali, que as construtoras em outras cidades estão terminando um prédio, estão ficando com vários apartamentos prontos. Aqui não acontece isso. Então eles têm que ter alguma coisa pronta. Sim. Até porque vai ter o cliente imediato, né? Aquele que vai chegar aqui e vai dizer, não quero esperar 2 anos, 3 anos, um final de obra. Não, eu quero vir pra praia agora. Chega em novembro, quer pegar o verão. E muitas vezes acontece isso. É até engraçado, porque você fala como uma coisa reflete na outra. A gente começou a falar de alta do insumo, do padrão da construção civil, mas a gente chegou onde o cliente, aquele quer o imediatismo, né? Imediatismo. Cartão amarelo pra mim, ramar uma vez. Mas como uma pessoa que é o imediato, né? De tu chegar assim, quero sair dessa situação, quero ir pra praia, quero viver. Tu acha que isso tudo também através da pandemia? Também, né? e abre também assim, mais uma forma de venda para a construtora que recebe uma dação, porque hoje os imóveis que eles estão construindo não se consegue parcelar. Não se consegue parcelar, não se consegue financiar. Sim. E quando ele recebe um imóvel pronto, esse imóvel está apto a financiamento. Então, quer dizer, é mais uma facilidade que ele tem de girar, de fazer caixa, né? Sim. E a gente, pegando mais o gancho aí, então, a questão da alta dos insumos da construção civil, alguns itens que mais subiram foi a questão do PVC, aquilo que a gente encontra na obra, né? A questão de fios, muito isso desde o início da pandemia pela oferta e demanda. Alguns setores a nível nacional e aqui no nosso mercado local se aplica. Foram mais né? E depois de ver tudo isso, alguns feedbacks de construtores locais, enfim, a pergunta que não quer calar, é o momento de comprar o imóvel, sim ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque nós vemos que as tabelas foram atualizadas, mas não em relação ao crescimento do valor dos insumos. Então ainda tem uma margem boa aí, além da valorização normal dos imóveis, que é uma coisa que sempre existiu, né? Sim. Acho que é o momento. Então eu acredito que quem comprar agora ou nos próximos meses aí ainda vai ter um bom rendimento ali na frente. Sim. Porque os insumos eles continuam até o momento de estabilizar, que é normal, né? Exato. Vai acontecer. Ainda não estabilizou. Mas ainda vai continuar aumentando. Não ainda que ele venha baixar, mas assim, as outras coisas vão acompanhar essa subida. Certeza. Mas concordo com o Marlos, já pegando o gancho aqui, eu acho que é o momento, porque tu ainda vai ter essa questão desse ganho, e esse ganho vai rentabilizar, onde tu vai investir, vai ganhar, e aquela questão, não sei, da segurança, Rafa? Reajuste da tabela. Eu acredito, né, que as consultoras não reajustam tudo de uma vez só. Eu acho que não é uma coisa tão agressiva assim no mercado. Acredito que é que nem os insumos, eles, né, foram subindo. Vai ter uma mudança, de repente, mais uma vez nas tabelas? Possivelmente. Sim. Por isso que eu acredito muito que é o momento da compra. Né? Porque o mercado está aquecido. Sim. O mercado está aquecido, está girando, as pessoas estão comprando. A gente vê com os novos lançamentos que estão surgindo, tem né? Muito lançamento. Pô,
aumentou tudo isso, mas tu viu aqui em Torres, por exemplo, de não ter deixar de lançar algum empreendimento? Sim. Não. Nossa, a gente já fez tabelinha aí falando da Benjamin, olha quantos lançamentos. Exato. É aquilo que a gente falou, né? Aqui ninguém trancou os lançamentos. Os que estavam programados estão todos aí, né? Então, e outros já estão vindo na sequência aí. Agora, quanto à tua pergunta, Dudu, eu primeiro assim, gostaria de dar os parabéns para aquele investidor, para aquela pessoa que acreditou e comprou. Quando ninguém... acreditou lá no meio da pandemia, lá no meio do ano passado, ele pegou o dinheiro que estava guardado e veio e comprou o imóvel. Principalmente aquele que conseguiu comprar à vista ou pagar quase totalmente o curto prazo. O curto prazo. 1, 2, 3. Ou sei lá, pagou na época lá 70%, o banco financiou ou parcelou 30%. Hoje, com todos esses aumentos que teve aí, ele deve ter quase que dobrado já o dinheiro dele, né? Em algumas construtoras, com certeza, né? Já... E até legal falar, Vanderlei, que é algo que tu já tem um tempo de mercado, a gente espelha bastante em ti, mas tu vê como a praia vem valorizando na última década, né? E como fica cada vez mais difícil o cara... eu vou deixar para comprar ano que vem. Eu, na verdade... eu vou esperar... Esse tipo de cliente, a gente não vê mais. É impressionante como eles têm vindo já pronto para o negócio. Sim. Ou quando não compra, né, Marlos? Acaba tipo, eu tenho cliente meu que eu atendo aí há 3 anos. O cara, não, agora eu vou... mas ficou mais caro. Não é que ficou mais caro, é que ficou mais difícil, né, de ele acompanhar isso. A questão disso acaba indo durante a minha trajetória, eu nunca vi alguém dizer assim, perdi dinheiro com compra de imóvel. Exato. A gente teve alguns problemas assim nos lançamentos dos condomínios fechados. Os preços tiveram um pouco... Digo na arrancada, na arrancada, mas hoje já se recuperaram também, né? Bastante. Mas quem comprou apartamento durante todo esse tempo que eu trabalho, eu nunca vi dizer, comprei e vendi no outro ano, baixou o valor. Sim. Talvez ele tenha que vender por menos porque necessitou vender, né? Porque uma necessidade. Agora, não porque o imóvel caiu o preço, né? Não foi o mercado que derrubou o preço do imóvel dele. Ou tive que, sei lá, né? Enfim, como tu mesmo falou, torrar, fazer um negócio para... Talvez tivesse um negócio melhor para fazer, né? Os próprios condomínios fechados, né? Tu vê a valorização que teve recentemente nos lotes. Quem pôde esperar, né? Quem pôde comprou e acreditou, esperou. Hoje está recuperando e está ganhando dinheiro. Tá ganhando muito dinheiro. Falou, cara, 10 negócios meus há 1 ano e meio atrás, um era condomínio. Pois é, hoje a cada 10, 5, 6 é condomínio e, enfim, a gente teve uma sequência de lotes aí. E vai continuar sempre sendo condomínio um bom negócio de comprar, lotes. Né? Isso, de condomínio de terrenos, né? Lotes terrenos. Então, como mudou, é legal o Marlos ter essa interação com o cara que veio de fora, um cara que tem um tempo de mercado, mas pra nós era diferente, sabe, Marlos? Tu olhava assim, o cara, terreno, tu até ficava assim, putz, terreno, não sei... Né? Hoje não, hoje terreno, cara, tem aquele tesão, não, vou lá, vou fazer, tem isso, aquilo. Hoje já falta um exemplo de terreno, assim, nem falando de condomínio fechado, né? Falando de loteamento, Morada das Palmeiras, o ano passado tinha terreno lá por 100 mil reais. Né? Lá no início da pandemia tinha terrenos por 100 mil, 120 mil. Que é aquela, eu acho que pega o gancho daquela questão. Hoje tu não encontra um terreno lá por menos 180, 200... Então... A gente às vezes até comparava com um condomínio na cidade aí, daqui a pouco estão equiparando preços, né? Ou tu compra fora. Hoje tu não vê, né? Não, isso mais. No reserva tinha terrenos lá também o ano passado ainda por 120 mil, não tinha? Tinha terrenos, vários, né? Hoje tu não encontra mais por isso, então agora os preços dispararam, quem comprou e acreditou tá ganhando dinheiro. Eu acho que o mercado da praia, o nosso é um mercado aí muito próspero, acho que... Acredito que... A demanda é crescente. A demanda é crescente, ainda mais com a pandemia, com essa mudança de pensamento da pessoa, né? Dizer assim, acho que não vamos aguardar, vou lá comprar um apartamento com meus filhos, curtir a vida. Então essa perspectiva fez com que a praia não desaquecesse, ela continuasse subindo, aquecendo, os lançamentos vindo, por mais que a alta dos insumos aí... tá aí, é real, mas o mercado não desaqueceu, né? Não, o mercado acaba se adaptando, né? E as pessoas... Até porque, como nós falamos no início, né? Muita gente vai estar trabalhando e vai continuar trabalhando em casa. Exato. Na região metropolitana, lá tem vou dar um exemplo de uma empresa grande que nós temos lá, a Dell. A Dell, ela tinha muitos funcionários trabalhando na empresa. E por mais que já tenha voltado a possibilidade de voltarem a trabalhar no local... As pessoas continuam trabalhando em casa. Então, isso gerou uma economia também para a empresa, né? Para não ter todas aquelas pessoas ali com comida, enfim. Sim.
com todo aquele insumo que é consumido dos funcionários dentro da empresa, isso acabou. Então, eu acho que vai continuar assim, por mais que acabe a pandemia ali não na que frente. seja 100%, mas uma parte. Exatamente. Então, assim, essas pessoas, elas vão procurar. Por que elas vão continuar morando em Porto Alegre, morando em Caxias? Por que elas vão continuar lá? Até fugindo um pouquinho do assunto, mas a própria proximidade da praia com os centros urbanos, né? Exatamente. Se a gente tá 2 horas de Caxias... 2 horas de Porto Alegre. Bota 3 horas de Caxias aí, um pouco mais, né? 2 horas de Porto Alegre. 2 horas de Porto Alegre, 3 horas de Caxias. Aqui mesmo, Torres, tem grandes centros aqui pro lado de Santa Catarina, como o Criciúma, que é muito perto. Um hospital, eu digo assim. Essa semana mesmo eu conversando com um cliente, que já é uma pessoa de idade, ele muito preocupado em função de vir morar aqui. Pela proximidade Exatamente. O que ele pensa? Como é uma pessoa já de idade, não, mas de repente ele não tem um grande centro médico, mas eu coloquei para ele e ele realmente enxergou dessa forma. Nós estamos a 40 minutos de Criciúma aqui, que é uma cidade, né, que se equipara a Caxias do Sul aqui, nossa, né? Então, eu mesmo fiz exames ali, é uma cidade muito, muito próspera e perto. Então, como é que acho tá o coraçãozinho do rapaz aí, tá bom? O coraçãozinho tá bom. Mas, pô, gente, eu acho que a gente não se alongando muito, chegando pros finalmente aí, foi um papo bacana, a gente trazer, o Tabelinha sempre tenta trazer o que tá acontecendo aí, o cenário local. Eu acho que a gente teve boas referências, falamos com pessoas do mercado e fica a mensagem, né? Por mais que teve essa questão das altas dos insumos, as construtoras, querendo ou não acompanharam. Se fosse pegar hoje, tu pegar uma tabela do Siduscom ali, tu vê o aumento do insumo X, o insumo Y, tu vê que as tabelas não acompanharam. Então, quero dizer assim, é o momento de continuar no mercado. Para nós colocar em números isso, nós tivemos alguns insumos aí crescendo perto de 100%, 90%, e as tabelas aí cresceram 20%, 25%. E nem isso, né, Márcio? Tem consultor aí que ajeitou 15%, 18%. Exatamente. E é natural, né? Então nós... quem ainda tem essa ideia de comprar para ganhar dinheiro... Pô, tá no momento. A gente tem ainda um horizonte bom pela frente. Show. E fechando aí, eu quero agradecer a participação de todo mundo, de se doar aí, foi uma semana com bastante estudo, a galera correu atrás e espero que todo mundo que esteja acompanhando aí goste, é feito com o coração, ninguém é profissional nenhum, mas a gente quer trazer um pouco do que a gente vive pra galera acompanhar de casa aí. Isso aí. Valeu.